O bebê reborn possuído. O vento uivava através das ruas desertas da cidade, enquanto uma sombra pairava sobre a casa. No interior, uma figura inofensiva, em seu berço de madeira antigo, olhava fixamente para o teto. Era um bebê reborn, um daqueles bonecos incrivelmente realistas, feitos para parecerem quase humanos, com seus olhos grandes e profundos e a pele de silicone macia que imita a textura da carne de verdade. No entanto, algo estava errado. Mulher que o comprou, Lúcia, era uma entusiasta do mundo dos bebês reborn. Ela tinha uma coleção de centenas deles, mas nunca, jamais, nenhum foi tão vívido quanto aquele. O pequeno corpo do boneco estava feito com uma perfeição assustadora, mas algo o tornava ainda mais perturbador. Os olhos não eram apenas grandes e profundos, eles pareciam seguir os movimentos dela pela sala. Quando Lúcia olhava de volta, para ele, havia uma sensação crescente de que o bebê a observava, como se soubesse mais do que deveria. Certa noite, quando a escuridão tomava conta da casa e um silêncio denso preenchia o ambiente, Lúcia se sentou ao lado do berço, sentindo uma inquietação crescente. De repente, um barulho estranho cortou o silêncio. Um gemido fraco, vindo de dentro do berço. Ela se levantou rapidamente, seu coração disparado, mas o que encontrou a fez gelar por dentro. O bebê, que antes estava imóvel, agora estava com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado. E seus olhos, aqueles olhos tão perfeitos, estavam fixos nela, mas não de maneira inocente. Era algo mais profundo, mais sombrio. "Está tudo bem, não é, meu amor?" Lúcia murmurou, tentando acalmar o pânico que começava a tomar conta de seu peito. Porém, à medida que as horas passavam, Lúcia não conseguia mais ignorar as sensações estranhas. À noite, o bebê parecia se mover sozinho no berço, sempre com seus olhos fixos nela, como se estivesse esperando algo. Ela tentava convencer a si mesma de que estava imaginando coisas. Mas logo, os pequenos sons começaram a se tornar mais evidentes. Sussurros, murmúrios incompreensíveis. E então, a coisa mais horrível aconteceu. Em uma madrugada, quando o relógio marcava 3 horas da manhã, um grito ecoou pela casa. Um grito que não era da boca de Lúcia, mas sim de algo, ou alguém, no berço. Lúcia correu até o quarto, mas parou na porta, congelada de terror. O bebê não estava mais no berço. Ela olhou ao redor, seu corpo tremendo de medo. Foi quando ela o viu, parado na entrada do corredor, com as mãos pequenas levantadas, como se quisesse tocá-la. Mas o mais aterrador não era a posição estranha do bebê, era o fato de que seus olhos não eram mais aqueles olhos humanos de silicone. Eles estavam negros como a noite, sem pupilas, completamente vazios. Nesse momento, Lúcia soubera. O bebê não era mais um simples boneco. Algo ou alguém estava dentro dele. Ela recuou lentamente, mas antes que pudesse gritar, uma voz baixa, rouca e cheia de ódio, sussurrou diretamente em sua mente. "Você não deveria ter me matado, policial. Agora, eu volto para acabar o que comecei." O nome era conhecido. Lúcia sabia que aquele espírito era de um assassino que havia sido morto durante uma operação policial anos antes. Ela havia lido sobre a história
mas nunca imaginara que ele voltaria dessa forma. O homem assassino, chamado Marcos Silva, havia sido abatido em uma troca de tiros, mas parecia que sua sede de vingança não tinha fim. O bebê, possuído pelo espírito de Marcos, parecia ter um único propósito: vingar sua morte. E quem melhor para se vingar do que o policial que o matou? Lúcia, que na época era apenas uma espectadora da tragédia, estava agora na linha de fogo. Ela, que não teve culpa, agora era o alvo. Desesperada, ela correu até a porta da frente, mas foi interrompida por um som estranho: o choro do bebê. Não era um choro qualquer, mas um choro distorcido, quase como um grito. Quando ela se virou, o bebê estava lá, mais perto do que nunca, seus olhos agora brilhando com uma intensidade sobrenatural. A atmosfera na casa mudou. O ar ficou pesado, quase opressor. Lúcia sentiu a presença de algo maligno, algo que não poderia ser explicado por ciência ou lógica. Ela tentou lutar contra o pânico, mas não conseguiu. O bebê, com um sorriso macabro, começou a se mover em direção a ela. Ele estava indo em direção ao corredor, onde ela estava encurralada. Não posso escapar. A frase sussurrada pelas paredes parecia ser a voz do próprio espírito de Marcos, zombando da sua tentativa de fuga. Lúcia sentiu a presença dele em cada canto da casa, como se ele estivesse se arrastando pelas sombras. Ela pegou o celular e ligou para a polícia. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, as luzes se apagaram, mergulhando-a na escuridão total. Apenas o som de seus próprios batimentos cardíacos ecoava no silêncio, até que a voz, agora mais próxima, sussurrou novamente: "Estou aqui. Você não pode me esconder. Eu vim buscar você." Era o fim, pensou Lúcia. Ela estava sozinha, perdida, com o espírito de um assassino em busca de vingança, agora em posse do corpo de um bebê reborn. Ela não sabia mais o que era real, o que era um pesadelo e o que era maldição. Apenas sabia que, de alguma forma, ela havia despertado algo que nunca deveria ter sido trazido à vida. E a última coisa que Lúcia viu foi o bebê. Seus olhos, vazios e frios, agora irradiando uma luz fantasmagórica, caminhando em sua direção. O tempo passou, mas a lembrança do bebê possuído e a sombra do espírito de Marcos Silva nunca deixaram Lúcia. Quando os policiais finalmente chegaram, a cena era um caos. As paredes estavam marcadas com símbolos estranhos que ninguém conseguia decifrar. E o bebê? Bem, o bebê estava deitado novamente no berço, com os olhos quietos. Mas Lúcia sabia. Ela sabia o que havia acontecido. Sabia que aquele espírito, aquele assassino, estava vivo dentro daquele corpo pequeno e frágil. Ela foi levada para o hospital, mas ninguém acreditou na história que ela contou. O trauma havia sido tão profundo que, mesmo com os médicos tentando fazer de tudo para ajudá-la, Lúcia não conseguia mais distinguir o que era real do que era alucinação. Cada vez mais, ela se afundava em um abismo de desespero e loucura. As noites no hospital eram horríveis. Ela ouvia o choro do bebê, sentia a presença dele, o espírito de Marcos se aproximando. A cada dia que passava, a linha entre o mundo real e o mundo sombrio em que ela estava presa se tornava mais tênue. As alucinações, as vozes sussurrando,
em sua mente e aquela sensação horrível de que o bebê ainda estava com ela. Tudo a consumia. Em pouco tempo, Lúcia foi diagnosticada com um grave transtorno psicológico. Foi internada em um hospital psiquiátrico, onde seu nome se perdeu nas fichas médicas e a sua história foi abafada pelas paredes brancas e frias. Mas as sombras não a abandonaram. Durante semanas, Lúcia ficou em um estado de agitação extrema. Acreditava ver o bebê em todos os cantos do hospício, mas ninguém acreditava nela. Médicos e enfermeiros tentavam acalmá-la com sedativos, mas o espírito de Marcos ainda estava lá, em sua mente, manipulando cada pensamento, cada movimento, cada pedaço de sua sanidade. Foi em uma noite fria, quando Lúcia estava sozinha em seu quarto, que tudo finalmente se conectou. A obsessão pela vingança, a sensação de estar sendo perseguida, tudo aquilo tomou forma. O espírito de Marcos havia conseguido um elo com ela. Ele a possuía, mas também a usava. O espírito não a queria apenas como um receptáculo, mas queria que ela fosse a chave para sua vingança final. Lúcia começou a planejar sua fuga. Sabia que, dentro daquele hospício, estava cercada de pessoas que não acreditavam em sua história, que a viam como uma vítima da loucura. Mas ela sabia que ele não estava apenas se vingando dela, mas também do policial que havia o matado. O policial que nunca pagou pelo que fez. Na calada da noite, Lúcia conseguiu escapar. A mente dela estava imersa em uma névoa, uma mistura de vingança e desespero. Ela sabia o que precisava fazer, sabia onde o policial estava. Ele havia continuado sua vida como se nada tivesse acontecido, enquanto ela, que não tinha culpa, fora arrastada para o abismo da loucura. O espírito de Du Jundet Min, Marcos estava com ela, o guiando, levando-a diretamente até o policial que a havia matado, sem saber que, naquele momento, ele também estava matando uma parte de si mesmo ao deixar que aquele espírito tomasse conta de Lúcia. Quando ela chegou à casa do policial, a porta estava entreaberta e ela entrou sem hesitar. O policial estava dormindo no sofá, tranquilo, sem a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Lúcia, com olhos vazios e uma expressão perdida, se aproximou dele. O espírito de Marcos agora tomava totalmente seu corpo, controlando seus movimentos e sua mente. E foi quando ela levantou a faca que estava em suas mãos. Uma faca que ela pegara da cozinha, que o policial acordou. Ele tentou se levantar, mas o espírito o dominou antes que ele pudesse reagir. O som de algo cortando a carne e os gritos, que se seguiram, ecoaram pela casa. O espírito de Marcos se vingara, e com isso, Lúcia se vingara também. O homem que havia destruído sua vida, que a havia colocado naquele hospício, estava agora caído no chão, sem vida. E nesse momento, Lúcia se sentiu livre pela primeira vez. Ela sabia que sua alma nunca mais encontraria paz, mas, de alguma forma, sentiu que a vingança trazia um peso de justiça que ela precisava. Mas, em seu coração, a pergunta permanecia: seria ela a verdadeira culpada? Ou o espírito de Marcos havia a usado como uma marionete, consumindo tudo o que ela era e deixando apenas um eco de dor e loucura? A câmera agora foca em Lúcia, com um olhar vazio e distante, enquanto ela observa o policial morto à sua frente. O sorriso em seu rosto é inquietante,
como se soubesse que o ciclo de vingança não terminou. Apenas mudou de direção. E aí, pessoal, o que achou dessa história de arrepiar? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes como essa. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual parte te deixou mais tenso? Vamos conversar sobre isso e compartilhar suas teorias.